Louvado seja Deus, que Deus em Cristo vos abençoe. Eu sou o pastor Gerry. Quero deixar aqui uma palavra de Deus para a sua vida. Eu espero que Deus venha falar profundamente ao seu coração por meio do seu Espírito Santo. Para isso eu quero fazer menção da palavra dele escrita no profeta Isaías, capítulo de número 60, versículo de número 1, que está escrito: levante-se e refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. E no capítulo de número 61, verso 1, está escrito: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados calvários de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Louvado seja o nome de Jesus. Quando o profeta Isaías, ele profetizou por meio do Espírito Santo a missão, louvado seja Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus ele chegou na terra, louvado seja Deus, chegou, conforme diz as Sagradas Escrituras, em Mateus capítulo 1, que ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria e nasceu um menino chamado Emanuel. Foi dessa forma que ele entrou neste mundo. Mas ele já sabia qual seria a sua missão nesta terra. Ele já veio sabendo. Quando ele cresceu, se desenvolveu, o Espírito, na medida que ele ia crescendo, se desenvolvendo, o Espírito de Deus também com ele, louvado seja Deus, e ele já sabia da sua missão, que a missão dele seria esta, louvado seja Deus. Quando eu leio esta palavra, veja bem, louvado seja Deus, e entenda como Deus ele se manifesta. Quando eu leio essa palavra, eu entendo que Jesus ele veio para resgatar, louvado seja Deus, você, meu amigo, que perdeu a sua identidade como ser humano, louvado seja Deus. Quantas pessoas deixaram, louvado seja Deus, o estado original da humanização e se ficaram desumanizados e vive hoje cumprindo penas por conta disso. Mas eu quero te dar boas notícias hoje, que Deus ele veio devolver a tua identidade. Jesus ele não veio para morrer por justos, ele veio para morrer por condenados, louvado seja Deus, e eu era um deles por conta dos meus pecados. Então quando eu leio aqui a palavra, eu entendo que ele veio para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. A gente precisa quebrantar o nosso coração perante a face de Deus e dar ouvido à voz do Senhor. Anunciar liberdade aos cativos. Então Jesus veio para anunciar liberdade às pessoas que estão cativas nas drogas, na mentira, louvado seja Deus, nas facções. Então se você der lugar, Jesus vai quebrar todos esses cativeiros da sua vida. Libertação
das trevas aos prisioneiros. Quantas pessoas hoje vivem prisioneiros? Hoje tem pessoas que vivem cumprindo pena por conta dos seus pecados que cometeram, agressão à vida. E hoje são prisioneiros do sistema penitenciário e também prisioneiros dos pecados. Jesus veio para essas pessoas, para quebrar, louvado seja Deus, essas algemas e devolver a você a sua condição, louvado seja Deus, de humano. Ele veio para nos humanizar, louvado seja Deus, para que nós voltamos a ser pessoas humanas que amam o seu próximo. Para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes. Então você, meu irmão, minha irmã, que anda triste, Jesus veio para te consolar e Ele vai te consolar. Ele quer te consolar. Abre o teu coração para Jesus e deixe Jesus entrar na sua vida. Então Jesus, Ele veio para devolver a você aquilo que foi tirado de você. O que foi tirado de você? Foi a sua liberdade? Foi o seu direito? O que é que foi tirado de você? Interessante que quando eu olho aqui para esse texto, Jesus ele não andou no meio de pessoas bondosas e nem pessoas santas. Jesus andou no meio dos pecadores. Inclusive ele foi até acusado pelos fariseus de se assentar com os pecadores. Então Jesus veio e ele veio para, se hoje, eu estava pensando hoje, se Jesus tivesse vindo agora, nos nossos dias, você sabe por onde, vamos botar aqui a cidade do Rio de Janeiro, louvado seja Deus, como exemplo. Você sabe onde era que Jesus ele ia caminhar e andar pregando o evangelho? Nas favelas. Louvado seja Deus. Ele não ia para Copacabana, ele não ia para lá não, tenho certeza que ele não ia não, como ele não foi para Jerusalém. Ele ia para, louvado seja Deus, para as favelas. Ele ia visitar os pobres nas suas favelas, vendo as suas necessidades. Louvado seja Deus. Agora é interessante que quando eu penso isso, e eu olho para a palavra de Deus, eu faço uma pergunta para nós. Qual tem sido o papel da igreja diante dessas comunidades? Será que as nossas igrejas, no meio dessas comunidades, têm feito a diferença? Louvado seja Deus. Nós não devemos se esquecer que Jesus, ele nos elegeu como luz, louvado seja Deus. Então veja bem, se Jesus, ele caminhou em lugares que às vezes hoje nós não queremos caminhar, veja bem, tem alguma coisa que está errado, que não bate, não é verdade? Então se Jesus, ele andou no meio dos pobres, ele se assentou com os pecadores, tá certo? Ele andou pelos bairros periféricos da cidade de Jerusalém, Galileia, Samaria, Nazaré. A Bíblia diz que quando ele subiu para Jerusalém, ele já subiu para ser condenado. Então veja bem, louvado seja Deus. Então Jesus, ele veio para os pobres. Jesus, ele veio para devolver a identidade daquele que se perdeu sua identidade, que perdeu a sua saúde, que perdeu a sua dignidade de ser humano. Ele veio para devolver isso para mim e devolver isso para você. Mas para isso acontecer, é necessário que nós venhamos cumprir o que está escrito aqui, que nós venhamos ter corações quebrantados para ouvir a voz do Senhor e compreender que esse Deus, ele é maravilhoso e pode muito bem fazer um grande milagre e uma grande transformação na minha e na sua vida. Eu espero em Deus que esta palavra possa ter falado ao seu coração e que você procure mais buscar a presença de Deus e de Cristo Jesus, porque Ele veio para mim, Ele veio para mudar a minha e a sua situação. Ele quer devolver a sua identidade como ser humano. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e que você seja abençoado por meio desta palavra, em nome de Jesus.